Bem-vindos ao IBRAcast, o podcast do IBRAC. Olá, damos início em 2024 com o IBRAcast, o podcast do IBRAC. Retomamos aí as gravações dos nossos episódios, dessa vez com uma tecnologia diferente, que o IBRAC cada vez tenta evoluir e trazer novas tecnologias para atender os associados de uma melhor forma. O IBRAC, para quem ainda não conhece e está ouvindo aí o nosso podcast pela primeira vez, é o Instituto Brasileiro de Estudos da Concorrência, Consumo e Comércio Internacional, uma entidade privada sem fins lucrativos criada em dezembro de 92, com o objetivo de promover a realização de pesquisas, estudos e debates sobre temas relacionados à defesa da concorrência, comércio e consumo. Especialmente, esse é o podcast do Comitê de Relações de Consumo, que é um grupo coeso, com grande representatividade feminina, com abertura ao diálogo com todo o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, agências reguladoras e associados, e com grande credibilidade junto aos atores do direito do consumidor. Habitualmente, debatemos os principais temas no âmbito do direito das relações de consumo, realizamos anualmente um seminário e nos dedicamos ao longo do ano com realização de café com autoridades, seminários, reuniões mensais com exposição de temas relevantes. Inclusive, a gente tem aí um famoso livro que é lançado anualmente pelos associados que são membros do Comitê de Relações de Consumo. Nesse sentido, quem conseguiu acompanhar, né, nós realizamos diversos podcasts ao longo dos anos e retomamos aí 2024 com um tema que é palpitante, a importância da regulação nas relações de consumo. E, para tanto, a gente criou um GT de regulação do Comitê de Relações de Consumo. E convidou para esse episódio o Dr. Yuri César Sherman, que vai ser apresentado aqui mais adiante. Para conduzir, então, esse podcast e apresentar o nosso convidado, o primeiro convidado de 2024, contamos com 2 associados e membros do comitê. Thaís Matalo Cordeiro, que foi nossa diretora durante 4 anos, foi conselheira do IBRAC, sócia do Machado Meyer, e Vitor Hanna, sócio do Goulart Penteado, membro do Comitê de Relações de Consumo. Passo a palavra, já agradeço imensamente a presença do Yuri, passo a palavra para a Thaís para fazer as apresentações e seguir na condução desse podcast com o Vitor. Muito obrigada. Fabiola, obrigada pela apresentação inicial, doutor Yuri. Desde já quero agradecer a disponibilidade, a presença em nome do IBRAC. É uma satisfação e uma honra ter aqui o senhor representando a ANAC nesse diálogo com a gente, para os nossos associados. Certamente vai ser bem proveitoso aqui esse nosso diálogo, essa nossa conversa. Para respeitar as formalidades que a Fabiola me incumbiu aqui, eu vou fazer uma brevíssima apresentação aqui do Dr. Yuri. Dr. Yuri, ele é advogado, mestre em Direito e Políticas Públicas. Na ANAC, ele é um servidor efetivo, especialista em regulação de aviação civil. Atualmente está no cargo de Gerência de Regulação das Relações de Consumo e Superintendente Substituto de Acompanhamento de Serviços Aéreos. É também conselheiro do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor e do Conselho Nacional de Turismo. Foi presidente da Comissão de Ética da ANAC, chefe da assessoria da diretoria, gerente técnico de assessoramento e coordenador. Foi advogado orientador do Centro Universitário de Brasília e advogado colaborador da Defensoria Pública do Distrito Federal. Doutor Yuri, sem maiores delongas, acho que a gente já pode começar aqui o nosso bate-papo, e eu já vou endereçar aqui a primeira pergunta, e o que eu gostaria era de que o senhor compartilhasse com a gente um pouquinho sobre a atuação, a visão da ANAC na regulação econômica dos serviços aéreos. Acho que é um tema que está aí na pauta do dia a dia, de interesse geral. Se o senhor pudesse compartilhar um pouquinho com a gente como está essa atuação e qual é a visão da ANAC nesse tema, a gente agradece. Bom, boa tarde a todos. Muito obrigado, Thaís, pela pergunta. Cumprimento a todos os presentes. Cumprimento também todos os que nos acompanham, né, pelo IBRAcast. Queria agradecer a vocês por essa oportunidade de vir aqui expor um pouco sobre o trabalho aqui da ANAC, né, da nossa Agência Nacional de Aviação Civil,
A tua pergunta é muito boa, tá? E certamente a gente tem um desafio muito grande de regular o transporte aéreo. A aviação é a atividade mais complexa que existe, né? A atividade econômica mais complexa que existe. Eu sempre falo isso e sempre desafio a audiência a tentar achar uma outra atividade que seja mais complexa do que a aviação, e até hoje nunca ninguém conseguiu, né? A gente está falando aí de complexidade tecnológica, complexidade de infraestrutura, complexidade financeira, né, na gestão das empresas, complexidade logística, de comunicação meteorológica, todo o alto risco, né, envolvido na atividade. E aí, nesse contexto, né, de toda essa complexidade, acaba que o papel da ANAC fica muito claro com relação à regulação de segurança, né? A ANAC é reconhecida mundialmente como uma referência na regulação de segurança, né? A gente tem um papel de destaque na Organização de Aviação Civil Internacional, né, que é um braço da ONU para a aviação civil, mas realmente com relação à regulação econômica acabam surgindo dúvidas, né? Porque não é uma ciência exata, né, como a questão da segurança. E em resposta à tua pergunta, que não é uma resposta fácil, Thaís, eu poderia dizer que a nossa abordagem na regulação econômica do transporte aéreo tem duas frentes. Tá? Primeiro, uma frente de garantir um ambiente favorável ao desenvolvimento do setor, e uma segunda frente voltada a garantir que esse desenvolvimento do setor não deixe de lado o respeito aos direitos dos consumidores. Tá? Então, com relação a essa primeira frente, de garantir um ambiente favorável ao desenvolvimento do setor, a gente tem um princípio geral, né, que vocês conhecem muito bem, tá no nome do Instituto, né? O princípio geral é de atração de mais concorrência. Mais concorrência é uma fórmula necessária para toda atividade econômica, né? É um princípio geral que a gente sempre busca alcançar. Mais concorrência gera mais opções para os passageiros, né? Maior diversidade de serviços oferecidos pelas empresas, mais opções de contratação em diversas faixas de preço. Então, esse é um princípio geral que rege essa primeira frente, né? E para atender esse princípio geral, a gente tem uma série de ações, né? A gente cria, dentro desse ambiente regulado, né, uma série de iniciativas que se voltam à modernização regulatória, tá? Que é o caminho que a gente percorre para chegar no desenvolvimento. E o que eu estou falando de modernização regulatória, né? O que a gente tem assim, de ações recentes de destaque visando uma modernização regulatória? A gente tem a eliminação de barreiras à entrada de novas empresas. Tá? Isso foi uma questão fundamental para promover um maior nível de concorrência. Até 2018, para vocês terem uma ideia, só podia, no Brasil, você ter participação de capital estrangeiro em até 20%, né, das empresas brasileiras. Então, isso gera uma barreira muito grande para a atração de novos investimentos, né? A gente defendeu essa abertura legal da possibilidade de capital estrangeiro, conseguimos essa liberação em 2018. Uma outra frente para a modernização regulatória foi a medida provisória do voo simples. Vocês devem ter acompanhado aí nos últimos anos, né? Foi uma medida provisória que é ali do fim de 2021, comecinho de 2022, e acabou sendo convertida em lei em meados de 2022. E foi uma iniciativa que trouxe diversas medidas de desburocratização, né? Agilidade na certificação de empresas, redução de custos, né? Então, uma grande alteração legislativa para modernizar o nosso contexto regulatório. E aqui no âmbito da ANAC, a gente tem a Resolução 400, né, que é de 2016, trouxe diversas flexibilidades regulatórias para viabilizar o desenvolvimento desse mercado propício à vinda de novas empresas, né? Então, a Resolução 400 trouxe um desenho de condições gerais do transporte aéreo que tornasse a nossa regulação cada vez mais compatível com os diferentes modelos de negócio, né? Inclusive das low cost, né? Que a gente pode até falar um pouco mais para frente aqui. E dentro aqui das ações da ANAC, a gente precisa ressaltar também, dentro dessa esteira aí de modernização regulatória, o programa de concessões, né? Que é um programa referência do governo federal,
começou em 2011, com a concessão do aeroporto de São Gonçalo do Amarante, né, o aeroporto de Natal. Desde então, já foram 59 aeroportos concedidos, e o objetivo das concessões é de atrair mais investimento, né, para melhorar a infraestrutura dos aeroportos. Só que tem um ponto interessante sobre as concessões, dentro dessa questão de atração de mais concorrência, né, é que as concessões são parte importante nesse grande projeto de atratividade de novas empresas, porque as concessões criam um círculo virtuoso, né? O operador investe na infraestrutura por obrigação contratual, e aí esse aumento nos investimentos pelo operador do aeroporto desperta esse interesse nas empresas, né, de operarem lá. As empresas querem operar no local que tem uma infraestrutura adequada, né, moderna, segura, e aí cria esse círculo virtuoso, né, porque aí o operador do aeroporto aumenta o seu interesse em investir na infraestrutura, mesmo para além das obrigações contratuais, para incrementar as suas operações, e com isso ele pode obter mais receita, né? Então, rememorando, né? Primeira frente de abordagem da ANAC na regulação econômica é garantir um ambiente favorável ao desenvolvimento do setor, né? Foi disso que a gente tratou até agora. E a segunda frente, garantir que esse desenvolvimento não deixe de lado o respeito aos direitos dos consumidores, tá? E aí, com relação a essa segunda frente, é interessante a gente refletir, né? A gente tem um desafio muito grande de equilibrar a defesa direta do passageiro com a defesa indireta dos interesses desse passageiro, né? A defesa direta é a previsão ali na resolução, né, de direitos e prescrição, né, do que pode, do que deve, do que pode exigir. E a defesa indireta é essa parte que a gente tratou até agora, né, da flexibilização das regras para atrair novas empresas, né? E aí a gente traz a reflexão, né, até onde se é adequado flexibilizar a regulação, considerando que existem direitos dos passageiros que precisam ser protegidos, né? E aqui na ANAC a gente tem buscado fazer isso de forma equilibrada, tá? Quando eu falo isso, é comum as pessoas olharem e falarem, nossa, mas tem um monte de problema acontecendo, né? Um monte de reclamação. E realmente, problemas acontecem, né? A gente está falando de uma atividade de alta complexidade, como eu trouxe para vocês, e dentro dessa atividade de alta complexidade, a aviação civil processa mais de 100 milhões de passageiros por ano no Brasil. Então, assim, potencialmente, com todas essas complexidades expostas a esse volume, né, de contratos de transporte, naturalmente problemas acontecem, é assim no mundo todo, e o que faz a diferença é a forma, né, como a gente trata esses problemas, né, como a gente endereça esses problemas. E, comparativamente, né, eu não sei se vocês acompanharam no meio do ano passado, teve uma fala famosa, né, do presidente Biden, em que ele se manifestou sobre a necessidade de se proteger mais os passageiros nos Estados Unidos, especialmente porque estava chegando a temporada de furacões, né? O inverno lá também, né? É bem problemático para a aviação. E lá as empresas não são obrigadas a prestar assistência material para os passageiros se o motivo do atraso ou do cancelamento não decorrer de culpa da própria empresa. Então, esses casos de furacão, de nevasca, as empresas, se não tiver uma previsão contratual específica dentro da classe tarifária a qual o passageiro aderiu, a empresa lava as mãos e fala, olha, não é culpa minha, e cada um por si, né? Você se vira aí no aeroporto, eu me viro para tentar viabilizar a operação. E aqui no Brasil não funciona assim, tá? Os direitos dos passageiros são previstos ali na Resolução 400, a gente tem regras de acessibilidade para pessoas com necessidade de assistência, que também são referência internacional, estão previstas na Resolução 280 de 2013, e comparativamente com o restante do mundo, a gente tem uma regulação protetiva do consumidor. Os direitos para atraso e cancelamentos, independentemente da culpa da empresa, são um exemplo disso. Aqui no Brasil pode ser uma nevasca, pode ser uma chuva forte, né? Qualquer que seja o problema, atrasou o voo ou foi cancelado, a empresa tem obrigações junto ao passageiro, né, para não deixá-lo
ali a deriva, né, no aeroporto. E aí a gente entende que está tudo perfeito, então que a ANAC merece ali um prêmio e pode tudo continuar como está? Lógico que não, né? A gente está trabalhando em várias frentes para que todo esse contexto de proteção dos passageiros melhore continuamente. Tá? Então a gente está intensificando a fiscalização, né, nos últimos anos, só sob esse enfoque, né, da proteção dos direitos dos consumidores. A gente teve mais de 60 aeroportos fiscalizados. Tá? A gente ainda tem a fiscalização remota sobre os sites das empresas. A gente tem um monitoramento das reclamações apresentadas pelos passageiros na plataforma consumidor.gov.br. A gente tem um projeto de regulação por incentivos que traz esse objetivo de melhoria da qualidade na prestação de serviços. Então, assim, a gente tem várias frentes de ação, né, para aperfeiçoar cada vez mais a nossa proteção, né, dos passageiros do transporte aéreo. Certamente ainda há muito a ser feito, né, na regulação econômica do transporte aéreo, foi objeto do seu questionamento, mas a gente entende que a ANAC está no caminho certo, né, a gente está percorrendo aí com todas as dificuldades, né, que são inerentes a esse processo, mas a gente está percorrendo o caminho certo para chegar no melhor resultado para a sociedade. Yuri, é interessantíssimo todos esses pontos que você colocou. A gente sabe que a aviação é fascinante e, por outro lado, ela é da mesma forma complexa, né? Então, todos esses pontos a gente acaba acompanhando no dia a dia aí, através da mídia, e é interessantíssimo ver o ponto de vista da ANAC e a cautela, né? Tratar de todos esses temas aí. E antes de passar aqui a segundo ponto, a segunda pergunta, eu queria só agradecer justamente a abertura aí para o diálogo. Realmente, como a Thaís colocou, em nome do IBRAC, a gente ficou honrado em ter você aqui, representando a ANAC. E agradeço também aí a condução desse painel pela Fabiola, pela Thaís. Então, fazendo um gancho ali a todos os pontos que você colocou, Yuri, um tema de muito debate, preocupação, está relacionado justamente com o complexo contexto institucional brasileiro e todos os seus impactos na concorrência e desenvolvimento do setor aéreo, né? Então, na sua visão, quais seriam esses principais desafios a serem enfrentados? Perfeito, Vitor. É uma ótima pergunta. Ao mesmo tempo, uma pergunta espinhosa, complicada, né, de ser respondida. Existem algumas questões que são inerentes, né, a esse contexto institucional brasileiro, né, que você falou, que acabam trazendo impactos para a concorrência no setor aéreo, né? E isso, no fim do dia, acaba prejudicando o desenvolvimento do setor como um todo e trazendo consequências para a população, né, para os passageiros, né? Enfim, dificuldades, aumento de preço, né, encarecimento da operação. Mas vamos lá, respondendo objetivamente o seu questionamento, né? Em primeiro lugar, a gente precisa de uma harmonização de alguns pontos com o Poder Judiciário, né? Selecionando 2 pontos, né? Assim, em primeiro lugar, com o Poder Judiciário, em segundo lugar, uma harmonização de outros pontos com o Poder Legislativo. Tá? E dentro desse ponto do Poder Judiciário, talvez o aspecto mais relevante para eu ressaltar aqui, né, tem vários aspectos, né, mas talvez o mais relevante seja comentar os altos níveis de judicialização que a gente tem no contexto brasileiro da aviação civil. Tá? E para falar de altos níveis de judicialização, eu acho que é importante ressaltar primeiro, Vitor, que existe um mecanismo alternativo de resolução de conflitos eficiente para a aviação civil, tá? Que é o consumidor.gov.br. A ANAC obriga as empresas a responderem na plataforma no prazo de 10 dias. Tá? Então, o passageiro reclama, o passageiro tem algum problema? Reclama primeiramente junto à empresa, né? Reclama lá no saque. Não resolveu o seu problema diretamente junto à empresa? Busca a plataforma consumidor.gov.br. As empresas vão ter esse prazo de até 10 dias para responder lá. E aí a ANAC fiscaliza toda essa relação e atua no caso de problemas sistêmicos. Eu
eu falei para vocês que é uma plataforma eficiente, porque no último ano, o tempo de resposta das empresas foi de aproximadamente 5 dias, enquanto o índice de resolutividade na avaliação dos próprios passageiros reclamantes foi acima de 80%, tá? Foi na casa de 83%. No último trimestre do ano passado, chegou a 86%. Então, assim, é uma plataforma que se mostra efetiva e que se mostra uma boa alternativa à judicialização. E ainda assim, de acordo com dados da IATA, né, que é uma associação do transporte aéreo, né, internacional, o Brasil tem uma ação judicial a cada 1,35 voo, enquanto nos Estados Unidos você tem um processo judicial a cada 7.883 voos. Então, se você para pensar, comparando os dois países, né, no Brasil você tem uma chance quase 6.000 vezes maior, não sei se eu calculei certo, tá? Advogado às vezes comete essas gafes, mas eu acredito que uma chance até quase 6.000 vezes maior de uma empresa ser processada. Sem dúvidas, né, os altos níveis de judicialização prejudicam, né, essa atratividade do nosso mercado, né, na medida em que a alta judicialização afasta o interesse de novas empresas virem para o Brasil. E aí é comum, quando eu falo isso, pessoal, algumas entidades se manifestarem no sentido de que se os níveis de judicialização estão altos, é porque os serviços são mal prestados no Brasil. Eu já ouvi isso em alguns eventos, né? Já participei de algumas discussões sobre isso. Acredito que alguém na nossa audiência vai ter essa reflexão também, mas eu queria trazer alguns contrapontos que são relevantes, né, para essa reflexão, né, para ponderar, né, essa percepção. Em primeiro lugar, a gente tem que a aviação civil é um serviço padronizado globalmente, né? A aviação no Brasil não é desenhada num formato brasileiro, tentando adaptar a aviação ao cenário nacional, né? A aviação civil, no geral, segue um padrão global e a qualidade do serviço, o tamanho das aeronaves, né, o espaçamento entre os assentos, todas essas questões, os serviços propriamente que são prestados pelas empresas, tudo segue um padrão global, né? Então, essa ponderação já não pararia em pé por conta desse fato. Mas a gente tem também um aditivo aí para essa reflexão, que é o fato de que as nossas companhias têm bons índices de pontualidade e de regularidade. Eu sei que quando algum problema acontece, né, e quando acontece com a gente é pior ainda, a gente acaba ficando numa dificuldade grande, né, porque a gente chegou com antecedência no aeroporto, a gente programou aquele voo, né, com algum tempo também de antecedência, você tem um compromisso no local de destino. Mas, no geral, comparativamente, com todos os problemas, todas as dificuldades que são inerentes ao transporte aéreo, as nossas companhias têm bons índices de pontualidade e regularidade. Né? Em rankings internacionais, eu digo, né? Não é a ANAC dizendo. Em rankings internacionais, vocês conseguem achar facilmente aí numa busca pela internet que as nossas companhias se destacam, né? nesse sentido. Tem também o fato que pondera esse questionamento, né, sobre a qualidade do serviço prestado pelas empresas, que é o fato de que no Brasil, como eu comentei antes, né, nós protegemos mais o consumidor do que em outros mercados. Então, pela própria regulação da Autoridade de Aviação Civil, os passageiros já têm direitos, já têm garantias, já têm prestações específicas pelas empresas que em outros mercados esses passageiros nem teriam. Então, de certa forma, o serviço prestado para os passageiros no âmbito do Brasil ainda estaria em destaque, né, quando comparado com outros países. Tudo isso num local que tem um mecanismo alternativo de resoluções de conflito que funciona, né, como eu comentei com vocês, e talvez a ponderação mais relevante, né, sobre esse aspecto é que tudo isso tem um custo, tá, pessoal? E esse custo acaba sendo repassado para o consumidor. Então, quando alguém levanta a bola de que direito de ação é um direito constitucional e se teve algum problema tem que realmente processar, tem que entrar na justiça, tem que buscar uma indenização,
Esse é um ponto de vista, né? Mas a gente precisa ter a consciência de que esse ponto de vista acarreta custos. E esses custos acabam sendo repassados para os consumidores. Não dá para, ao mesmo tempo, se questionar preços altos de passagem e defender mecanismos que encarecem o transporte, né? Então, é um trade-off, né? Isso precisa ser ponderado, né? Ou se defende redução de custos de passagens, né? Ou se defende mais direitos, ou se defende a judicialização excessiva, né? Como se fosse algo normal, ainda que comparativamente ela não se mostre, né? Algo normal em termos de comparação aí com o resto do mundo, né? E sobre esse problema da judicialização excessiva, a gente tem atuado, tá? Tentando sensibilizar o Poder Judiciário, tentando sensibilizar membros do Ministério Público, tentando sensibilizar parlamentares, tentando sensibilizar a OAB, entidades de defesa do consumidor. Precisa haver essa mudança de postura conjuntural, né, para que esse problema seja combatido, né? Então, vamos lá, respondendo o Vitor, né? A judicialização excessiva é a primeira questão desse contexto institucional que acaba trazendo impactos para a concorrência. Uma segunda questão, que também é muito relevante, também é complicada do ponto de vista da estabilidade regulatória, tá? É a dificuldade que muitas vezes a gente tem de harmonizar alguns pontos com o poder legislativo, tá? Então, a gente tem na Constituição o artigo 174, né, que prevê essa lógica republicana das agências reguladoras, né, como esses entes técnicos responsáveis por determinado setor. Com essa previsão constitucional, o Congresso Nacional cria as agências por meio de lei, tá, para regular determinado setor que exige uma maior dinâmica, né, uma maior especialidade. E aí alguns membros do próprio Congresso Nacional apresentam projetos de lei sobre assuntos regulados por discordarem do posicionamento técnico da agência, né? E isso acaba trazendo uma grande insegurança jurídica, né, em termos de atração de novos investimentos, de atração de novos modelos de mercado, de novos modelos de empresas, né? E um bom exemplo que a gente pode trazer, que acaba conglobando essas duas variáveis, né, tanto interferência do judiciário quanto interferência do legislativo, é o caso da cobrança pelo despacho de bagagens, né? A gente tem, ali na Resolução 400, né, que eu comentei antes com vocês, a gente trouxe mais flexibilidade, né, para o transporte aéreo, de modo que fosse possível compatibilizar a nossa regulação com novos modelos de negócio. Mais empresas vindo para o Brasil significa mais concorrência, e isso significa mais serviços para os consumidores, né? Mais competição das empresas pelos clientes. Então, com a Resolução 400, as empresas puderam vender passagens com diferentes tipos de franquia de bagagem despachada, ou até mesmo sem oferecer essa franquia para os passageiros que optarem, né, por não utilizar esse serviço. Isso quer dizer que antes a bagagem despachada não era cobrada? Não. Tá? Antes havia a cobrança da bagagem despachada, mas ela era generalizada para todos os passageiros, né? Era um custo socializado. Então, mesmo os passageiros que não utilizavam o serviço pagavam por ele. Só que acontece que, com a Resolução 400, se criou socialmente uma legítima expectativa de que viriam novas empresas para o Brasil por conta dessa flexibilização, e, consequentemente, que haveria uma redução nos preços das passagens, né? E por que não teve, né, não ocorreu esse efeito de atração de novas empresas, né? A gente pode até discutir preço de passagem também, mas especificamente com relação à atração de novas empresas, né? Por que não teve esse efeito esperado? E aí eu faço com vocês aqui uma breve digressão histórica, mas prometo que vai ser breve. Em dezembro de 2016, a gente tem a Resolução 400, tá? Que foi editada e entraria em vigor, se eu não me engano, em março de 2017. Antes mesmo da Resolução 400 entrar em vigor,
foi ajuizada uma ação civil pública por alguma entidade de defesa do consumidor que pleiteou a suspensão liminar de diversos dispositivos da Resolução 400, tá? Inclusive essa desregulamentação da franquia da bagagem. Em meados de 2017, né, mesmo com essa ação civil pública em curso, as empresas deram início à prática da cobrança pela bagagem despachada, contudo, sem o trânsito em julgado dessa ação civil pública. Tá? Então, persistia esse cenário de insegurança jurídica e, com isso, esse contexto, né, de dificuldade de atração de novos concorrentes. No finzinho de 2019, se eu não me engano, em novembro, teve o julgamento da ação civil pública, tá? Já em instância final, né? Já teve o trânsito em julgado, e foi decidido pela manutenção da Resolução 400. Né? Então, a partir desse momento, ali em novembro de 2019, dá para se afirmar que a Resolução 400 passou a vigorar com alguma segurança jurídica. Né? Só que o que aconteceu? Em dezembro de 2019, começou a pandemia, né? Começou lá numa parte mais oriental do globo, foi chegando na Europa em janeiro, fevereiro, chegou no Brasil em março. E em março, né, o Brasil decretou a pandemia de Covid-19. Então, a gente não pode dizer nem que a resolução teve vigor com alguma segurança jurídica, né, alguma estabilidade, por período nenhum, né? Porque você imagina, novembro já foi decidida a ação judicial. Dezembro, pandemia começando. Janeiro, fevereiro, março ganhando força. Março, decretação da pandemia aqui pela OMS, né, na verdade. E aí, logicamente, né, com a pandemia em curso, vocês devem se lembrar bem, né? As aeronaves ficaram no chão, né? Foi a maior crise da aviação civil da história. E aí vem, com toda essa crise, né, todas essas dificuldades, o setor se recuperando, os números voltando a ganhar corpo, né, na aviação civil. E aí chega em maio de 2022, quando o Congresso Nacional estava apreciando aquela medida provisória do voo simples, que eu comentei com vocês no início, né, que tinha o objetivo de desburocratizar. Só que quando o Congresso Nacional estava apreciando essa medida provisória para convertê-la em lei, o Congresso considerou que a desregulamentação da franquia da bagagem não teria alcançado os efeitos inicialmente pretendidos, e aí mandou, né, para o presidente da República sancionar uma proposta de retorno à situação anterior, né, ou seja, a situação da cobrança generalizada pela bagagem. E aí, em junho de 2022, o então presidente da República vetou, né, essa proposta, vetou esse retorno à situação anterior, e atualmente, em fevereiro de 2024, esse veto ainda se encontra pendente de análise pelo Congresso Nacional. Né? Então, resumindo, a possibilidade de cobrança específica pelo despacho de bagagens esteve em xeque desde o início, né, pelo Poder Judiciário, desde antes da sua vigência. Depois vigorou praticamente sem segurança jurídica nenhuma por algum período, e agora, há mais de um ano e meio, o Legislativo cogita derrubar essa medida regulatória sob a alegação de que não teria surtido efeito, né? Quando, na verdade, ela não teve nem oportunidade de surtir efeito com todas essas variáveis. Então, Vitor, se a gente deseja verdadeiramente que o nosso setor, né, que o setor aéreo, avance com saúde aqui no Brasil, e isso obviamente tem relação com os benefícios que são experimentados pelos passageiros, é urgente que a gente cultive um ambiente de segurança jurídica, né? um ambiente de estabilidade regulatória, né? Porque no fim do dia, todo esse contexto institucional brasileiro, né, como você trouxe na sua pergunta, todo esse movimento interventivo acaba sendo prejudicial para a sociedade, né, para o próprio consumidor. Yuri, obrigada pelas suas considerações. Acho que você trouxe aí alguns pontos que são pontos fundamentais nessa nossa discussão, né? Acho que você está trazendo aí
acho que algumas iniciativas, né, da ANAC, da agência, em última análise, buscando a proteção, né, dos próprios consumidores. Um ponto que você trouxe que eu acho que é de suma importância, que às vezes as medidas, elas nem sempre elas conseguem ser vistas de uma forma imediata em benefício do consumidor, né? E às vezes aquelas medidas, como você bem colocou na sua fala, aquelas medidas que de uma forma imediata podem parecer benéficas para o consumidor, no fim do dia o que se tem é o consumidor, às vezes, como você disse, pagando uma conta, né? Arcando com um custo, né? Então, e essa baliza, acho que realmente, como você tem colocado aqui na sua fala, é um desafio muito grande para a agência, né? E que tem tentado cada vez mais equilibrar isso. E aí eu não tenho como, tanto na sua primeira fala, quanto na fala que da pergunta que o Vitor endereçou, você mencionou aí realmente mais de uma vez a questão do custo, do impacto, né? Do valor, e chegou a mencionar aí, passar agora nessa resposta para o Vitor, sobre as tarifas, né? As tarifas aéreas. E a gente sabe que a ANAC sofre uma pressão muito grande, seja por parte dos consumidores, seja por parte de repente, até outras autoridades de consumo, ou principalmente também de institutos de defesa do consumidor e etc., sobre as tarifas aéreas, né? Em um determinado momento, pela razão que você expôs, ainda que de uma forma mais objetiva na resposta anterior, né? Em razão de algumas iniciativas que, talvez de uma forma precipitada, chegou-se à conclusão que as iniciativas teriam como consequência, né, uma redução das tarifas aéreas. Isso não aconteceu. A agência é muito cobrada com relação a isso, a pressão é muito grande. Então, eu sei que você já tinha falado que a pergunta do Vitor tinha sido espinhosa. Essa, imagino eu, que vai ser mais espinhosa ainda, mas acho que a gente não poderia terminar esse podcast sem abordar esse tema, que a gente sabe que, no fim do dia, é um tema de muita relevância aí para todos os protagonistas das relações de consumo. Então, se você puder falar um pouquinho para a gente sobre as preocupações, desafios e medidas, eventualmente, que a gente esteja tomando com relação às tarifas aéreas, né? Que aí já é uma colocação minha, você não falou isso, mas é um impacto direto, talvez, da falta da concorrência, né? Na fala de hoje, aqui nessa conversa que a gente está tendo, você falou diversas vezes da preocupação em ter iniciativas para ter mais concorrência, e certamente, na minha visão, isso não foi você quem disse, as tarifas aéreas, quando a gente tem mais concorrência, poderiam ser mais benéficas aí para os consumidores. Mas, se você puder, queria te ouvir um pouquinho com relação a isso. Thaís. Realmente é uma pergunta complicada, é uma pergunta que a gente vem tentando trabalhar, né, em diversos fóruns, né, com diversas entidades, e não existe solução simples para um problema complexo, tá, Thaís? Buscar a solução simples para problema complexo significa chegar numa solução simples, né, mas completamente errada, né? Tem um ditado famoso que diz isso, tá? E realmente os preços das passagens estão altos, tá, Thaís? Os preços estão altos. Isso se deve a uma série de fatores. A gente conversou sobre judicialização. A judicialização é um fator de encarecimento do nosso setor e, naturalmente, um fator de encarecimento dos bilhetes aéreos. Se vocês procurarem na internet, vocês acham facilmente, inclusive, declaração de CEO de empresa dizendo que não ia trazer a empresa para o Brasil por conta dos níveis de judicialização que a gente tem aqui. Empresas que chegaram a experimentar o nosso mercado para operações internacionais e que viram que se mostrou insustentável. A gente saiu, como a gente também já comentou, né? A gente acabou de sair da maior crise da história da aviação, né, que foi a pandemia de Covid-19, que foi uma crise que gerou dificuldades financeiras para todas as empresas brasileiras, né? É fato
público e notório que a Latam passou por um processo de recuperação judicial nos Estados Unidos, né, no Chapter 11, agora a Gol está lá também. Então, as empresas estão em recuperação, né, das dificuldades financeiras pelas quais passaram. A gente tem o contexto também, Thaís, da desvalorização do real perante o dólar. Tá? Antes da pandemia, o dólar estava na casa de R$ 3,90, R$ 4,00. Agora o dólar está na casa de R$ 5,00. Então, você deve imaginar que grande parte dos contratos que são celebrados na aviação civil são em dólar, né? E isso acaba gerando esse incremento de custo. A gente tem no Brasil alta carga tributária, né? Inflação, todas essas questões que já são conhecidas por todos, né? E são inerentes ao chamado custo Brasil. E aí vem, talvez, a maior dificuldade extraordinária atual, né? Guerras em curso, né? Então, um impacto direto sobre o preço de commodities, né? Dificuldade de produção de material, dificuldade de produção de novas aeronaves, por conta de crise, né? De produção de equipamentos específicos. A gente tem um aumento no preço do combustível de 2019 para cá de quase 100%, sendo que o combustível representa 40% dos custos da aviação. Então, assim, a gente está falando de uma série de aspectos de encarecimento que naturalmente levaram ao encarecimento da passagem aérea, comparando com o que a gente era acostumado ali antes da pandemia, né? Então, assim, isso é um fato, né? Isso não dá para negar. E talvez o que eu possa agregar para essa discussão é uma reflexão sobre o que a gente pode fazer, né, para combater esses preços altos, para tentar estimular uma melhoria, né, nesse cenário nacional de preços de passagem. E isso passa por uma grande mobilização nacional, tá, Thaís? Isso não é uma medida, como eu falei, não existe solução simples para problema complexo. A ANAC não consegue resolver esse problema com uma canetada. Isso passa por uma grande mobilização nacional, passa pelo Congresso Nacional, tá, que precisa passar essa mensagem de estabilidade regulatória, de segurança jurídica, uma mensagem de confiança na agência reguladora, né, confiança na ANAC. Passa pelos governadores de estados que precisam incentivar o turismo, né, a economia nos seus locais, de modo a atrair novas operações. Eles precisam definir políticas públicas que produzam esse resultado, né, de aumento de oferta de voo. E aí você pode discutir diversas políticas públicas, né, vinculadas ali a ICMS, né, enfim, precisa ter essa participação do governo do estado, né, não é uma questão unicamente federal. E no âmbito federal, a gente tem o Ministério de Portos e Aeroportos, né, que já está envolvido nessa discussão, é a pasta capaz de estabelecer políticas públicas e incentivos para o nosso setor, né? Eles têm, inclusive, a gestão sobre o Fundo Nacional da Aviação Civil, né? Então, é ali que pode sair política pública para a melhoria desse cenário, e eles já estão envolvidos, inclusive, no programa Voa Brasil, né, que vocês devem estar acompanhando por meio de notícias, né, que é aquele programa que visa canalizar essas passagens mais baratas para um público específico, né, de aposentados, de estudantes. Ainda no âmbito federal, Ministério do Turismo, né, priorizando recursos federais para incentivar o turismo em estados que sejam considerados prioritários. A gente precisa envolver a Petrobras, né, que é responsável pela definição do valor do combustível, né, que, como eu disse para vocês, corresponde a aproximadamente 40% do custo da aviação civil. Precisa envolver Ministério Público, precisa envolver Judiciário. É uma grande mobilização nacional em que cada um desses atores precisa fazer a sua parte, Thaís. Sabe? Não existe solução simples. E a gente tem aqui no Brasil um potencial de crescimento enorme para a nossa aviação. Sabe? A gente, em dados recentes, né, um levantamento recente, a gente, comparando com outros países, né, o Brasil voa meio cidadão por ano, né? Então, são aproximadamente 100 milhões de operações para aproximadamente 200 milhões de brasileiros, né? Então, meio cidadão por ano voando em média. Lá nos Estados Unidos, essa média é de 2,5, na Austrália 5, na Espanha é mais de 4.
no Chile, aqui do lado, né, nosso vizinho de América do Sul, pequenininho, mais de 1 cidadão voando por ano. Então, o nosso potencial de crescimento é enorme e certamente a vinda de novas empresas, como você comentou até na sua pergunta, vai ter essa tendência, tá? De ampliar o acesso ao transporte aéreo, de forçar uma maior competitividade de preços entre as empresas, gerar uma maior diversidade de serviços. Só que, pensando nessa necessidade, né, de atração de novas empresas, e principalmente empresas de baixo custo, né, se a gente está falando de necessidade de passagem barata, a gente precisa ter em mente que uma empresa low cost precisa de um ambiente de negócio que minimize o tanto quanto possível os custos associados à sua operação, né? E boa parte das receitas das low cost são advindas de serviços acessórios, né? Então, é necessário que a gente tenha toda aquela flexibilidade regulatória que eu comentei no início. As empresas low cost trabalham com margem de lucro muito baixa, né? Então, é necessário que elas tenham a exata medida dos seus custos com o maior grau de previsibilidade possível para assim planejar o seu negócio, né? Então, concordo contigo, tá? A gente tem um potencial de crescimento enorme, só que para explorar esse potencial da maneira correta, a gente precisa agir como um Estado coerente. A gente não pode ficar dentro do Estado, né? Principalmente em nível federal, a gente não pode ficar batendo cabeça, né? Não pode se deparar com situações em que outros poderes são contrários a decisões regulatórias que foram adotadas com base em estudos, com base em consulta pública, né, com base em análise de impacto regulatório, porque isso traz insegurança, isso traz instabilidade. E é só num ambiente com segurança jurídica, só num ambiente com estabilidade regulatória, a gente vai conseguir deixar o nosso setor mais atrativo para novas empresas, né? E aí vem a consequência, você trouxe até no seu questionamento, novas empresas, mais concorrência, isso só favorece os consumidores, né? Por isso que eu disse logo no início, a gente trata a atração de concorrência como um princípio geral da nossa atuação. É algo que precisa estar sempre no nosso norte e que a gente tem sempre buscado. Excelente, doutor Yuri. A gente agradece imensamente. Todos os pontos que você colocou aqui são, de fato, espinhosos, né? Mas são necessários. Esse diálogo que a gente está tendo aqui é extremamente necessário. A gente sabe que, em razão da dimensão continental e da necessária manutenção da malha aérea ligando todos os cantos do Brasil, é extremamente importante que haja esse tipo de diálogo, né? Seja entre o setor, envolvendo o setor aéreo e todas as frentes, executivo, legislativo, judiciário, principalmente aí, como a gente viu, esses pontos críticos, né? E que a gente busque medidas aí que garantam a viabilidade e a continuidade das operações das companhias que tanto foram afetadas aí, principalmente com essa crise aí do Covid. A gente tem acompanhado na mídia todas as questões envolvendo o setor, né? Que foi tão prejudicado. Então, verificamos uma série de questões que afetam a competitividade, né, do setor no país, como você bem colocou, e principalmente envolvendo os custos atrelados ao dólar, a judicialização excessiva. Isso aqui nos assusta um pouco, porque diariamente a gente acaba lendo notícias que tratam disso, então afastando mesmo novos players, né, e é justamente que a gente deveria estar atraindo novos players aqui, dada toda essa potência que o Brasil é capaz, né, de apresentar para a gente. Então, todos esses pontos são interessantes, são importantes. Obviamente, a gente não exauriu todos aqui em razão do tempo, mas é importante que a gente traga para a pauta e que a gente leve todos eles como reflexão para toda a nossa audiência e que a gente continue aí levando para frente esses diálogos que são tão enriquecedores, né? Que tanto podem colaborar aí para a gente conseguir fomentar o setor aéreo e trazer mais competitividade, trazer tarifas mais atraentes. E acho que no fim do dia ganha todo mundo, né? Ganha o setor aéreo, ganha o brasileiro, o consumidor, e é isso que a gente tem que sempre almejar. Então, agradecer todos os pontos colocados, realmente foi muito elucidador, e muito obrigado, doutor Obrigado Yuri, a vocês, pelas palavras. Vitor, Fabíola, Thaís, deixo a agência à disposição para novas conversas.
Perfeito. Obrigada, Yuri, por conta mesmo do adiantado da hora. Infelizmente, a gente vai ter que encerrar. Certamente a gente tinha muito mais perguntas, considerações sobre essa falta e dificuldade de harmonização, de coerência, né, entre as próprias regras do poder público, mas com certeza isso pode virar até um seminário, né, Thaís? Quem sabe a gente não chega num seminário de regulação nas relações de consumo aqui em breve. Então, muito obrigada, até a próxima, agradeço a todos que ficaram aqui, que ouviram, que acompanharam até o final e até o próximo podcast IBRAcast do Comitê de Relações de Consumo. Obrigada, Vitor e Thaís, membros do comitê que conduziram excelente conversa, excelente bate-papo com o Yuri. Muito obrigada, Yuri Anak, por acolher o IBRAC nessas considerações tão importantes envolvendo regulação, concorrência e consumo. Até mais, tchau, tchau.